Compadre, você já percebeu que às vezes estamos tão atarefados na nossa rotina diária que esquecemos de tirar um tempinho para aproveitar com as pessoas ao nosso redor? E que o tempo livre é importante, a gente sabe, né? Mas será que existe uma forma para saber administrar bem a rotina e, ao mesmo tempo, conseguir curtir com os amigos, familiares? Para isso, eu convido os meninos, né? Os meus netinhos queridos, Felipe Webst, estagiário de jornalismo, e o jornalista Fernando Brandão. Bem-vindos, meninos. Cleide, muito obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, Cleide. É uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Que legal. Felipe, eu queria saber o seguinte, você gosta de futebol, de esportes variados. Como você divide o seu tempo livre com a família, amigos, namorada? Como é que você faz isso? Cleide, eu gosto de contar um fato tanto quanto engraçado até. Primeiramente, um beijo para a Giovana, minha namorada, que está me assistindo. E a questão é a seguinte, eu gosto não só de futebol, questão de jogar, mas sim de videogame também, né? Ah, tá. E quando eu tô em casa com ela, eu vou jogar um pouco de videogame. Aí eu jogo uma partida, aí eu vou lá no quarto dar uma olhada. Se eu vejo se ela tá bem humorada, eu falei, não, dá tempo de jogar mais uma partida então. Aí eu jogo a segunda. Estratégico. Sim. Se eu volto lá e vejo que ela já tá com a cara mais fechada, eu falei, opa, então eu vou terminar de jogar essa daqui e já vou ficar mais com ela. E a mesma coisa assim com família. Por exemplo, um fato que acontece muito, que meu pai até reclama, é questão que quando eu comecei a fazer curso aos sábados, eu tive que abdicar da questão de ir à roça quase todos os finais de semana em família. Aí, por exemplo, aí meu pai já fala, não, o Felipe tá me trocando pela namorada dele, sendo que não tem como eu fazer, é um curso, então não tem como eu sair dessa questão, né? Então aí eu tento, por exemplo, esse final de semana eu consegui viajar com eles, então a gente tenta na base do possível ir conciliando todas essas questões. Ah, isso é muito importante, a gente administrar todo esse tempo, Sim, né? Justamente. E às vezes as pessoas falam assim, mas acontece que saco, eu não posso nem fazer as coisas que eu quero, que as pessoas ficam me cobrando. Mas a partir do momento que você faz parte de uma família e você faz parte de uma sociedade, né? Sim. Que a família é uma sociedade, você tem deveres sim, tem regras sim, tem que obedecer essas regras, né? Tem que ser assim. Agora, Fernando, o que mais gosta de fazer no seu tempo livre e como consegue conciliar com a família e o tempo livre? Então, Cleide, uma coisa que eu gosto muito de fazer, enquanto eu tenho ainda, né, é ir para casa da minha avó, por exemplo. Minha avó já é uma senhorinha de mais de 80 anos, ela sofreu um AVC há alguns anos atrás, já não está mais com a mesma saúde, infelizmente. Mas a minha avó, Cleide, ela faz um café espetacular. Aquele café é só ela, não tem como... Não tem uma substituição, é um café maravilhoso que ela faz. Então eu gosto muito de ir para casa dela, eu gosto também de ficar com os meus pais, logicamente, né? E eu tenho um costume que eu peguei do meu pai, do meu avô, que é o costume de ouvir aqueles rádios portáteis, né? De pilha, né? Que muitas vezes as pessoas hoje nem conhecem mais esse tipo de tecnologia. Mas eu gosto muito de acompanhar a rádio, assim. É um momento, assim, que a gente se desliga um pouco da tecnologia, de tela, de celular, de computador. E eu gosto muito de ouvir rádio também. E passear. Eu gosto muito de ir em parques. Aqui em Goiânia a gente tem algumas opções muito boas de parques. E eu gosto muito de tirar foto de natureza. Eu acho bastante prazeroso isso, porque é um momento assim que a gente se desliga da rotina, da pressão. A gente que é comunicador tem essa pressão o dia inteiro, né? A vida inteira. Então é muito mais tranquilo a gente se desligar dessas questões todas e ter esse tempo com a natureza, e é muito bom também. Você trabalha só um período ou 2 períodos? Oficialmente só um, mas eu tenho feito alguns cursos, alguns trabalhos também, alguns outros trabalhos, isso também ocupa muito a minha rotina. Por exemplo, tem dias que eu vou parar de trabalhar 10, 11 horas da noite. Ontem eu finalizei uma live mais de 10 horas da noite, para estar aqui hoje bem de manhãzinha. Então, é bem corrida essa rotina. Então, os momentos livres são raros, mas eles precisam ser bem aproveitados. Que live é essa? Conta aí. Eu fiz eu participei de uma live de um curso ontem, né, que eu tô fazendo. E aí o curso acabou enrolando mais do que o previsto. E a gente já foi dormir bem tarde, é uma coisa que eu tenho esse costume de dormir bem tarde, né? Então, os momentos livres são muito raros. Apesar de a gente sair da TV num horário, vamos dizer assim, flexível, mas a pressão no dia a dia não para, né? É verdade. Tem que estar preparado
Para essas questões também. O Fernando não esperava que a live ia passar do seu tempo, né? Então a gente tem que estar preparado para conseguir conciliar essas atividades. Mas eu quero saber de você agora, Cleide, e suas atividades, como que você faz para conciliar elas? Será que ela tem um tempo livre, Felipe? Será? Olha, para dizer a verdade, eu não tenho tempo livre não, mas quando eu sou obrigada a tê-lo, por exemplo, na terça-feira, meu filho chegou na minha casa às 11 horas da noite, bateu na minha janela, mãe, eu dormindo, eu acordei assustada, mas ele estava lá porque ele ia levar meu neto e queria dormir lá em casa. Levou o meu neto com a esposa e tudo mais. Coisa boa. E aí, o que eu tive que fazer? Eu saí do susto e falei, agora eu tenho que abraçar esse momento, que foi uma surpresa. Então, eu abracei aquele momento que foi me dado, né? Porque eu acho assim a surpresa, como você disse, a surpresa que ele não esperava que a live ia até mais tarde. Sim. E eu não esperava que meu filho chegasse em casa com a família, mas foi ótimo. Aí eu me dou o luxo de sair do susto, incorporar a vovó e sair lá para fazer um lanchinho e tudo mais. Que ótimo. E aí eu aproveito, mas eu não sou como você de contemplar a natureza até que gostaria. Porque eu acho isso importante, porque demais. A gente tem que fazer uma contemplação. E isso alivia a alma. E eu não tô tendo muito tempo para aliviar a alma, sabe? E hoje, assim, tem muita coisa, tem muito... Antes a gente tinha em Goiânia parques em regiões mais centrais, mas hoje os parques estão mais nos bairros também. Sim. E isso facilita um pouco essa questão, porque você não precisa de ter grandes deslocamentos para acompanhar. E outra coisa também que eu faço é brincar com o meu cachorrinho. Eu tenho 2 cachorros e eu brinco muito com eles também nesse tempo livre. Porque, nossa, é tão gostoso você ter ali um amiguinho de 4 patas, né? Então é bastante... tira aquela pressão também, né? Alivia bastante o estresse brincar com o cachorro. E você, tem brincado com o cachorrinho lá? Cleide, na medida do possível, sim. Porque o Fernando falando da rotina dele, eu tenho meu horário aqui, né? Até meio-dia. Vou para a empresa do meu pai depois e à noite eu tenho faculdade. Vixe. E no sábado de manhã eu tenho curso. Esse cara não para, né, Cleide? Não para. Incrível. Aí, no caso, eu tô de férias da faculdade agora, né? Então, à noite, sempre que tem... Por exemplo, ontem mesmo à noite eu brinquei um pouquinho com ele. Mas sempre quando eu tenho essa possibilidade, eu vou lá dar uma atenção. Mas quem faz mais isso é minha mãe, o meu irmão que estão em casa. Meu irmão que tá de férias agora do colégio. Mas que igual legal. O Fernando falou, é um membro da família, né? Quando chega, pega amor e não tem jeito. E esse tempinho que você tira ali para brincar com aquele animalzinho, te dá um refresco, um refrigério também na alma, não dá? Demais. É verdade. Alguém já veio reclamar com você que não estava recebendo atenção o suficiente? E como que você resolveu isso, Felipe? Como eu tinha falado na primeira pergunta, meu pai o tempo todo. Porque, primeiramente, que eu não tô indo mais pra chácara com eles. Aí eu fico em casa ou na casa da minha namorada por conta do curso. E quando eu tenho um tempinho pra ficar livre, eu vou e saio com a minha namorada de novo. Aí ele chega e já fala, não, mas o Felipe não fica em casa, o Felipe só sai com a Giovana e tudo mais, não fica aqui, meu filho não me dá atenção. Mas que jeito de pai, sim, né? Normal. Então a pessoa que mais fala dessas questões é meu pai. Fernando, se você tem uma coisa muito importante para fazer, algum curso, algo da sua rotina mesmo, e alguém te convida para sair, alguém te convida para algum evento, você vai, ou se você for, você fica pensando lá no seu compromisso? Como é que você lida com isso? Se for uma coisa muito urgente, assim, que não tiver como você desmarcar, por exemplo, eu falo com a pessoa, olha, eu tenho tal compromisso nesse momento, não tenho condição de ir. Mas, na medida do possível, eu desmarco, sim, o compromisso que eu tenho para sair com aquela pessoa. Porque os convites hoje, eles não são tão, assim, fáceis de acontecer igual antes, né? Até porque tá todo mundo correndo, a gente tá falando de vida corrida aqui o tempo todo. O Felipe, por exemplo, tem 3 turnos aí, né? Então, é muito corrido o tempo. Então, quando você recebe um convite, eu acho que você precisa priorizar o convite. Só quando realmente não tem como negociar, quando é uma coisa muito urgente, um curso assim que é só aquele dia, uma prova, enfim, algo nesse sentido. Mas eu acho que fora isso, a gente precisa negociar, porque o tempo não para, né? Acho que foi até tema da sua abertura ontem, se eu não me engano, né? Realmente, o tempo não para e às vezes o convite vem uma vez só e aí você não aproveita e depois não há mais a oportunidade. Então acho que a gente tem que priorizar o convívio com as pessoas, e principalmente com as pessoas da família, com as pessoas que a gente ama, porque compromisso não vai parar. Toda hora vai chegar alguma coisa para fazer,
toda hora vai ter alguma coisa para fazer. Então, o convívio com a família é muito importante. Eu acho que vale a pena negociar compromissos e ficar mais com a família, com amigos, com pessoas que a gente ama. Aí entra também aqui um outro tema de roda de conversa, né? Que foi inclusive com a Sara e com a Daiane, que é sobre aquela questão, não me lembro muito bem, mas eu vou, mas tomara que não dê, né? Se a questão der, eu vou, mas tomara que não dê. Sim. Eu tive a oportunidade, gente, de ir numa confraternização com o Fernando e com o Felipe, aniversário de uma colega em comum. E nem o Fernando, nem o Felipe, eles não bebem. O Fernando estava lá, chegou antes de mim, estava sentadinho caladinho. O Fernando ele não é muito de falar, não. Ele fica quietinho, observando, né, Galo? Observando e tal. E eu cheguei lá, tomei a minha caipirinha, confraternizei com todo mundo e abraço todo mundo. Eu falo pouco, né, gente? E tô vendo o Fernando lá quietinho. Eu fui-me embora. No outro dia, eu perguntei até que hora que o Fernando ficou. Fernando ficou um tempão. Agora eu te pergunto, você que não curte essa vibe de festa, de agitos e tudo mais, e você ficou lá o tempo todo com essa cara maravilhosa que você tem. Cara boa, como é que você consegue isso? Olha... sem essa influência dessa coisa que é imposta pela sociedade? Tem que beber, tem que ficar alegre, tem que soltar a franga. E você não, você fica feliz. Sem nada disso? Sim, exatamente. Eu acho que foi muito bom aquele momento, né? Foi aniversário de uma colega nossa, a Daiane, muito minha amiga. E a gente, tipo assim, a gente tem um convívio muito grande há muito tempo aqui na TV, né? Então, assim, eu acho que você pode se divertir sem necessariamente fazer coisas que a maioria tá fazendo, né? Então, eu sempre tive isso comigo. Até tinha colocado no meu story... naquele dia, inclusive, uma frase que depois as meninas ficaram me zoando e tal. Como é que foi essa frase? Deu que falar, que foi assim, eu coloquei, o ambiente que eu estou não muda quem eu sou. E, tipo assim, não foi, logicamente, nada a ver com a situação, né? Foi só uma coisa que eu aprendi muito isso com o Mário Sérgio Cortella. A Sara deve estar me assistindo agora, né, Sara? Você que é fã do Cortella. E aí, eu aprendo muito isso com ele. Ele tem essas coisas assim de aparecer frases de uma hora para outra, né? Claro que ele é um professor estudioso, fantástico. É um filósofo. É um filósofo maravilhoso, né? E aí, tipo assim, aí apareceu essa frase do nada e eu peguei, né? E aí eu postei. Mas assim, eu acho que aquele dia realmente foi muito bom. Eu cheguei 7 e pouquinho mais ou menos da noite e fui embora 1h da manhã, mais ou menos. Olha só! Né? Então foi muito tempo. E a gente pode se divertir. Eu me diverti bastante naquele momento, porque eu estava com vocês, estava com outros colegas que trabalharam com a gente aqui em outros tempos, né? E outros a gente tem convívio até hoje. Então foi muito divertido porque a diversão, ela tá na conversa, ela tá no diálogo, ela tá na zoação. Isso. Não necessariamente em outras coisas. Então ela tá em tudo isso. É verdade. O ambiente, ele pode ser não que a gente prefira mais. No entanto, o que muda são as pessoas ao nosso redor. No caso, o nosso ambiente não é muito da minha praia, não é muito da praia do Fernando. Mas devido à companhia das pessoas, a gente muda comportamento e a gente se sente em casa com essas pessoas que estão junto conosco. Aconteceu também com uma colega que ela não queria sair de jeito nenhum. O pessoal convidou, as amigas dela convidou para ver uma exposição e ela, eu quero ficar em casa dormindo, não quero ir. Uma netinha birrenta. Mas acontece que depois ela foi e aí ela curtiu. As surpresas do compromisso também tem isso, né, Fernando? Tem isso, com certeza. Porque às vezes a gente não tá naquele dia bom para querer sair. Isso é normal, é natural, não tem nenhum problema. Um não de vez em quando também não vai matar ninguém. Mas tem hora que você fala assim, eu não quero sair, mas eu vou. E aí acaba que lá você... Grande surpresa. Isso, se distrai, você se diverte, conversa com outras pessoas e vê outros ambientes. Enfim, isso é muito válido também. E a gente tem que se abrir. Né? Porque às vezes a gente vai para um lugar e se fecha demais. Aí não vai resolver. Aí azeda o doce, porque aí fica com a cara mal-humorada, aí o clima fica ruim. Contamina os outros. É verdade. E também saber conciliar a gestão de tempo, né? Talvez a pessoa ela fique em casa à noite todo dia, vamos supor, e está acostumado com aquela questão. Aí fala, não, vou tirar um dia da semana para fazer algo diferente.
Aí, no caso, vai, faz, se diverte e gosta e fica com o pensamento de querer fazer mais nos próximos dias, né? Isso é importante. Ela se descobriu, né? Sim. E a vida é isso mesmo, né? A gente se descobrir a cada dia, ver novas possibilidades. Isso. A gente se conhecer também. Às vezes fala assim, mas eu tô gostando disso? E é bom para a evolução da gente, né? Com certeza. Felipe, qual que é o segredo para se divertir e, ao mesmo tempo, não deixar a rotina de lado? Mais ou menos você já respondeu, né? É assim, questão de se divertir e não deixar a rotina de lado é que, igual eu falei, é saber conciliar a gestão de tempo, né? A gente tem que fazer de uma forma não que dê mais atenção para uma coisa ou outra. A gente tem que saber conciliar todas as ações. Eu posso me divertir fazendo uma coisa e me divertir também fazendo outra. Se é minha vontade naquele dia, por exemplo, jogar um futebol, eu vou, mas aí no dia seguinte eu posso sair com a minha família, por exemplo. Então, acho que dá para seguir isso de uma maneira. Lógico que, às vezes, os contratempos, né, questão de rotina mesmo, atrapalham um pouco por conta do tempo. Só que a gente está sempre tentando conciliar isso, até porque, por exemplo, eu fico muito pouco em casa quando eu não estou de férias da faculdade. Só que eu aproveito o máximo o momento de almoço. Lá em casa a gente tem uma regra, ninguém levanta da mesa até que todo mundo termine. Aí lá junta eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, e a gente conversa de vários determinados assuntos. Então é um momento que eu tento estabelecer o meu lazer com a minha família, principalmente são nos almoços, Que ótimo. por exemplo. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mesmo porque fica aquele ligado, comendo, olhando pro celular e querendo comer rápido para ir correr pro celular, né? E essa questão de almoçar todo mundo em família, todo mundo junto, isso é tão raro. É tão raro. gostoso. É realmente raro. Agora aqui, Fernando, fala para mim o conceito de diversão. O que é a diversão? Porque uma pessoa falou para mim assim, Cleide, você tá gostando de trabalhar na TV Pai Eterno? Falei, gente, é tão divertido. Porque faz cosquinha na minha alma. É uma definição minha. Mas para você, o que é diversão? Mas vai muito nesse sentido, Cleide. É você fazer o que você gosta de fazer. Eu acho que não tem coisa mais chata do que você acordar de manhã e fazer o que você não gosta. Ai, que dia chato, eu vou trabalhar naquele lugar que eu não gosto, com aqueles colegas chatos e não sei o quê. Isso acaba com o seu dia, antes dele começar. Então, quando você se diverte, quando você faz o que você gosta, você se diverte. Por exemplo, eu sempre gostei de jornalismo. Então, trabalhar com jornalismo, para mim, meu Deus, é um prazer, diversão. É uma diversão, né? Agora, se eu fosse, por exemplo, piloto de avião, eu não ia gostar. Entendi. Se eu fosse médico, por exemplo, que dá muito dinheiro e tal, mas é uma área que eu não tenho afinidade. Então eu ia acordar de manhã para trabalhar, pegar um plantão no hospital, numa urgência, ia acontecer alguma coisa ali e eu não ia gostar. Então quando você faz o que você gosta, é uma diversão. E mesmo no trabalho, né? Porque às vezes a gente acha que diversão é só o quê? É lazer, festas e sair com os amigos e tudo mais. Não, isso também pode ser diversão, com certeza. Mas você, no trabalho, você pode se divertir, com certeza. A gente, de vez em quando, aqui, inclusive na TV, a gente tem algumas confraternizações, Sim. alguns aniversários e tudo mais. É uma diversão pura, é uma diversão gostosa, maravilhosa. E a gente está trabalhando, o telefone tocando, a gente fazendo pauta, marcando entrevistado e trabalhando, se divertindo. Então, a diversão, em resumo, é você fazer o que você gosta, trabalhando ou estando com os amigos. E para você, Felipe, para encerrar? Para mim, Cleide, diversão é sinônimo de felicidade. Bem como o Fernando já falou aqui, não é porque eu vou ir trabalhar, que eu vou ir para a faculdade, que eu não esteja me divertindo. Muito pelo contrário. O trabalho, você fazer algo que você gosta, é uma diversão. Com certeza. Estudar, dependendo da matéria, vamos supor. Não vou falar que, por exemplo, estudar matemática para mim é divertido, mas vamos supor que na faculdade, para mim é sempre divertido estar lá com os meus colegas, com os professores, podendo aprender mais. E cada dia é uma nova oportunidade de se divertir, de aprender mais e ficar com isso na cabeça, né? A gente tem que ser feliz, a gente tem que priorizar sempre a felicidade e a diversão. Então, pessoal, faça isso, distribua bem o seu tempo, porque o tempo está correndo muito rápido. Faça o seu dever de casa, né? A hora de lazer, a hora de confraternizar e divirta-se. A vida é uma festa. Obrigada, meninos. A gente que agradece, viu, Cleide? Muito bom bater esse papo com você. É divertido, né? É divertido, sem dúvida. Obrigada, fiquem com o Pai Eterno.